O milionário não suportava ser contrariado, muito menos por alguém inferior a ele. A empregada virgem só queria sobreviver em silêncio. Mas bastou um toque, um olhar, e a tensão entre os dois virou algo insuportável. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Na costa norte de Florianópolis, onde os ventos atlânticos carregavam o perfume do sal e histórias não contadas, erguia-se uma mansão que mais parecia um mausoléu moderno. Cercada por muros altos de pedra vulcânica e jardins que há anos ninguém ousava cultivar, a propriedade abrigava Lorenzo Salvatore, herdeiro de um império financeiro que se estendia por todo o país. Aos 35 anos, já era conhecido nos círculos empresariais como o tirano de gelo, homem de olhar cortante e decisões que esmagavam concorrentes com a mesma frieza com que se apaga um cigarro. A fortuna do Salvatore não viera apenas do talento para os negócios. Gerações de banqueiros industriais e políticos haviam construído um legado manchado por escândalos, suicídios misteriosos e pactos que nunca vieram à luz. Lorenzo crescera respirando esse ar pesado de segredos, mas foi a traição que sofreu 5 anos antes que o transformou no homem que era hoje. Sua noiva, Rosalinda Moura, filha de uma tradicional família paulista, o havia enganado junto com seu próprio meio-irmão Augusto. Juntos, eles tentaram um golpe milionário contra as empresas da família. Fracassaram e fugiram para o exterior, deixando Lorenzo com o coração partido e uma sede de vingança que jamais foi saciada. Desde então, a mansão em Florianópolis tornou-se sua fortaleza de isolamento. Médicos renomados, chefes internacionais, terapeutas caros, acompanhantes de luxo, todos passaram por ali tentando amenizar sua fúria crescente. Lorenzo demitia funcionários por qualquer deslize mínimo, arremessava objetos de cristal contra as paredes de mármore branco, recusava tratamentos e vivia como um fantasma de si mesmo, esperando talvez ser consumido pela própria raiva. Ninguém resistia mais que algumas semanas trabalhando para ele. Foi numa dessas rotineiras trocas de empregados que Mirella Mancini chegou à propriedade. A Agência de Recursos Humanos de Florianópolis havia cometido um erro. Enviaram a jovem para ocupar o cargo de governanta, quando o perfil exigido era completamente diferente. Mirella tinha 26 anos, era tímida, simples, e havia crescido no orfanato Lar Santa Teresa, em Lages, desde os 8 anos de idade. Silenciosa por natureza, introspectiva, possuía uma beleza discreta, mas marcante. Cabelos castanhos, dourados, olhos verdes como o mar em dia nublado, e uma presença estranhamente pacífica que lembrava o cheiro de café passado numa manhã fria de inverno. Quando chegou à mansão numa tarde chuvosa de março, Lorenzo nem sequer a notou. Estava trancado no escritório, gritando ao telefone com advogados sobre uma investigação da Receita Federal que ameaçava alguns de seus negócios. Mirella foi recebida pela antiga governanta, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família há décadas e estava prestes a se aposentar. "Menina, você não faz ideia do que te espera aqui", disse Carmen, conduzindo-a pelos corredores de mármore frio. "O patrão está cada dia pior. Ontem quebrou 3 taças de cristal porque o jantar estava 2 graus mais quente que o pedido. Antes de mim, passou por aqui uma governanta formada na Europa que durou apenas 10 dias. Mas havia algo em Mirella que a diferenciava de todos os outros funcionários que haviam tentado lidar com Lorenzo. Seus gestos carregavam uma linguagem antiga, invisível aos olhos, mas compreendida pela alma. Quando preparava os chás noturnos, usava ervas que colhia do jardim abandonado nos fundos da propriedade. Camomila selvagem, erva cidreira, melissa, e de alguma forma elas pareciam aliviar as terríveis dores de cabeça e a insônia crônica que atormentavam Lorenzo. Seus passos não faziam eco pelos corredores de pedra, e suas palavras, quando surgiam, nunca suplicavam ou se justificavam. Ela apenas nomeava as coisas com uma exatidão quase matemática. Lorenzo começou a observá-la como quem estuda um fenômeno inexplicável.
intrigado, cético, inquieto. Pela primeira vez em anos, sua fúria começou a mudar de forma. Não, diminuiu. Apenas se deslocou, tornando-se mais silenciosa, voltada para dentro. Ele passou a testá-la deliberadamente. Deixava ordens contraditórias. Pedia o café às 6 da manhã, depois reclamava que estava muito cedo. Colocava armadilhas emocionais, criava situações humilhantes, como derramar propositalmente vinho tinto no tapete persa da sala para ver como ela reagiria à limpeza. Mirella nunca se quebrava. Não por orgulho ou teimosia, mas por algo mais profundo, uma espécie de fé invisível, como se estivesse sempre protegida por um pacto sagrado que ninguém mais compreendia. Quando ele gritava, ela permanecia serena. Quando ele a provocava, ela respondia com uma calma que o desestabilizava mais do que qualquer grito de volta faria. O que Lorenzo não sabia era que Mirella também lutava contra demônios próprios. O orfanato onde crescera não havia sido um refúgio acolhedor, mas uma prisão emocional disfarçada de caridade cristã. Ali, aprendera que o desejo era pecado mortal, que o corpo feminino era uma armadilha perigosa e que o amor era um delírio que levava mulheres à perdição. As freiras a chamavam de filha da desgraça, pois sua mãe, uma jovem camponesa de origem desconhecida, havia desaparecido sob circunstâncias misteriosas logo após deixá-la no orfanato. A única lembrança que Mirella tinha da mãe era um relicário dourado, com uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma mecha de cabelo castanho dourado, ao mesmo tempo lembrança preciosa e enigma doloroso que a acompanhava desde a infância. As semanas se passaram e Lorenzo descobriu-se, esperando pelos momentos em que Mirella surgia silenciosamente em seu campo de visão. Ela tinha o hábito de aparecer nos lugares mais improváveis, reorganizando livros na biblioteca, enquanto ele trabalhava, trocando as flores murchas do hall de entrada, bem quando ele descia para o jantar, ou simplesmente atravessando o jardim ao entardecer com uma cesta de ervas frescas. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia, como se cada gesto fosse uma dança ensaiada há séculos. Uma manhã de abril, Lorenzo acordou mais irritado que o usual. Os pesadelos haviam voltado, sonhos onde Rosalinda e Augusto riam dele, enquanto queimavam documentos importantes de sua empresa. Desceu para o café da manhã, determinado a explodir com alguém, qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Encontrou Mirella na cozinha, preparando pães de açúcar que perfumavam toda a casa, com um aroma que o transportou imediatamente para a infância, quando sua avó ainda era viva, e a mansão tinha risadas ecoando pelos corredores. Você não deveria estar mexendo no forno sem autorização, disse ele, a voz áspera cortando o silêncio matinal. Mirella não se virou, continuou sovando a massa com movimentos precisos. Dona Carmen me ensinou antes de partir. Disse que o senhor gostava de pão fresco nas manhãs de segunda-feira. Dona Carmen não está mais aqui para dar ordens. Eu é quem decido o que acontece nesta casa. Finalmente ela se voltou para encará-lo, os olhos verdes fixos nos dele sem desviar. Sim, senhor, mas o pão já está assando. Seria desperdício jogá-lo fora agora. Lorenzo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, uma mistura de raiva e admiração que o deixou momentaneamente sem palavras. Ela não havia se intimidado, mas também não o havia desafiado diretamente. Havia encontrado um meio-termo que desarranhou todos os seus mecanismos de ataque. Da próxima vez, pergunte antes, resmungou, pegando uma xícara de café e saindo da cozinha antes que ela pudesse responder. Mas não conseguiu se concentrar no trabalho naquela manhã. O aroma dos pães invadiu seu escritório, e quando finalmente cedeu à tentação e desceu para provar um pedaço, descobriu que tinha exatamente o sabor que sua memória guardava dos domingos da infância. Mirella havia acertado uma receita que ele nem sabia que sentia falta. Começou então um jogo perigoso entre eles. Lorenzo criava situações cada vez mais elaboradas para testá-la, e Mirella respondia com uma serenidade que o desconcertava. Quando ele acidentalmente derrubou todos os papéis de seu escritório no chão e exigiu que ela os organizasse em ordem alfabética, Mirella passou horas em silêncio cumprindo a tarefa sem uma única reclamação.
Quando ele mudou o cardápio, do jantar 3 vezes no mesmo dia, ela preparou as 3 refeições diferentes sem pestanejar. O ponto de virada aconteceu numa noite de tempestade em maio. O vento sul açoitava as janelas da mansão e a chuva caía com uma violência que fazia os vidros tremerem. Lorenzo havia bebido mais do que devia durante o jantar, uma garrafa inteira de vinho tinto que o deixou com a língua solta e o coração ainda mais amargo. Encontrou Mirella na biblioteca, lendo um livro de poesias de Cecília Meirelles à luz de uma única lâmpada. "Você sabe ler?" perguntou, a ironia pingando de cada palavra. "Pensei que as órfãs de interior só aprendessem a limpar e cozinhar." Mirella fechou o livro lentamente, marcando a página com um marcador improvisado de papel. As irmãs nos ensinavam literatura nas tardes de domingo. Diziam que a poesia elevava a alma. Que bobagem romântica! Lorenzo riu amargo, cambaleando ligeiramente. A alma é uma invenção para pessoas que não têm coragem de encarar a realidade. O mundo é cruel, Mirella. Pessoas te traem, te mentem, te usam até sugar tudo o que você tem para oferecer. Não existe elevação, só existe sobrevivência. Ela o observou em silêncio por um longo momento, e algo em seus olhos mudou, como se estivesse vendo além da máscara de cinismo que ele usava. "O senhor deve ter sofrido muito para acreditar nisso", disse suavemente. A frase o atingiu como um soco no estômago. Lorenzo sentiu as defesas todas despencarem de uma vez, deixando-o nu e exposto diante daquela mulher que mal conhecia. Por um momento terrível, teve vontade de contar tudo, sobre Rosalinda, sobre Augusto, sobre as noites, em claro, planejando vinganças que nunca chegavam, sobre o vazio que crescia dentro dele como um tumor. Em vez disso, explodiu. "Você não sabe nada sobre mim, nada sobre o que eu vivi ou deixei de viver. É apenas uma empregada, uma órfã sem nome, que eu poderia demitir com um estalar de dedos." Mirella se levantou devagar, pousando o livro na mesa de Mogno. Aproximou-se dele até ficarem a poucos centímetros de distância, e Lorenzo pôde sentir o perfume sutil de lavanda que emanava de sua pele. "Pode me demitir quando quiser, Sr. Salvatore, mas isso não vai curar a ferida que o senhor carrega, nem vai trazer de volta a pessoa que o machucou." Por um instante, Lorenzo teve vontade de tocá-la, de puxá-la para perto e beijar aquela boca que falava verdades que ele não queria ouvir. A tensão entre eles era quase palpável, elétrica como o ar antes de um raio cair. Mas, em vez disso, recuou bruscamente, subiu para o quarto e passou o resto da noite em claro, tentando entender que tipo de feitiço aquela mulher havia lançado sobre ele. No dia seguinte, Lorenzo não saiu do quarto. Mirella deixou o café da Bozidsiano manhã na porta, junto com um pequeno ramalhete de jasmins que havia colhido no jardim. Ele não tocou na comida, mas guardou as flores numa gaveta da escrivaninha sem saber bem porquê. E pela primeira vez em 5 anos, não sentiu vontade de quebrar nada. Os dias que se seguiram foram de uma estranha trégua silenciosa. Lorenzo evitava Mirella deliberadamente, mas descobria-se prestando atenção aos pequenos sinais de sua presença pela casa. O cheiro de café recém-passado pela manhã, o som quase imperceptível de seus passos descalços no mármore frio, as flores frescas que apareciam misteriosamente nos ambientes que ele mais frequentava. Era como se ela tivesse criado uma rotina invisível ao redor dele, cuidando de detalhes que ele nem sabia que importavam. Uma tarde de junho, enquanto revisava contratos no escritório, Lorenzo ouviu um som que não escutava há anos na mansão. Alguém cantarolando. A voz era suave, melódica, cantando uma velha canção sertaneja que sua avó costumava cantarolar enquanto cozinhava. Intrigado, seguiu o som até encontrar Mirella na lavanderia, passando suas camisas sociais com uma atenção quase reverencial. Ela tratava cada peça como se fosse uma obra de arte, alisando cada dobra, certificando-se de que cada botão estivesse perfeitamente alinhado. "Você não precisa cantar enquanto trabalha", disse ele, aparecendo na porta. Mirella parou imediatamente, o ferro suspenso no ar. "Peço desculpas, senhor. Não sabia que o incomodava."
Não disse que me incomodava, Lorenzo corrigiu, mais brusco do que pretendia. Apenas disse que não precisava. Ela assentiu em silêncio e voltou ao trabalho, mas agora em completo silêncio. Lorenzo ficou ali parado por alguns minutos, irritado consigo mesmo sem saber exatamente por quê. O silêncio que se instalou parecia mais pesado que o próprio ar, e ele se descobriu sentindo falta da canção que havia interrompido. Que música! Era aquela? Perguntou finalmente. Xalana, de Almir Sater. Minha mãe costumava cantá-la para mim quando eu era pequena. A voz de Mirella carregou uma nota de melancolia que ele não havia percebido antes. Você se lembra dela? Fragmentos, pedaços, como cacos de vidro que às vezes se juntam e formam uma imagem quase completa. Mirella pausou o ferro novamente, os olhos distantes. Lembro do cheiro de bolo de fubá, da sensação de seus dedos fazendo tranças no meu cabelo, da forma como ela cantava para me fazer adormecer, mas não consigo lembrar do rosto dela. É como se alguém tivesse apagado essa parte da memória. Lorenzo. Sentiu algo se mover dentro do peito, uma sensação estranha, quase esquecida. Compaixão. Que idade você tinha quando foi embora? 8 anos. Um dia ela estava lá. No dia seguinte, as freiras me disseram que ela tinha ido para o céu e que eu deveria ser grata por ter um lar seguro no orfanato. Mirella voltou a passar a camisa, mas Lorenzo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Durante anos eu sonhava que ela voltaria para me buscar. Inventava desculpas para ela ter partido. Talvez estivesse doente, talvez tivesse sido obrigada, talvez estivesse juntando dinheiro para voltar e me levar embora. Aos 16 anos, parei de sonhar. A honestidade brutal daquelas palavras atingiu Lorenzo como um murro. Ele conhecia intimamente a dor do abandono, a sensação de ser deixado para trás por pessoas que supostamente o amavam. Mas ao contrário de Mirella, que havia transformado essa dor em algo que parecia quase paz, ele havia deixado que ela o corroesse por dentro até se transformar em veneno. Você nunca tentou descobrir o que realmente aconteceu com ela? Mirella sorriu tristemente. Com que recursos? Com que conexões? Eu era apenas mais uma órfã sem documentos adequados, sem família conhecida. As freiras diziam que era melhor não mexer no passado, que Deus tinha seus planos. Aprendi a aceitar o mistério. Naquela noite, Lorenzo não conseguiu se concentrar em mais nada. Ficou acordado até tarde, pensando na história de Mirella, comparando-a com a própria. Ambos haviam sido traídos pelas pessoas que mais amavam, mas ela havia escolhido a serenidade onde ele havia escolhido a amargura. Havia algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo fascinante nessa diferença. Nos dias seguintes, começou a observá-la com outros olhos. Notou como ela tratava cada tarefa doméstica com uma dedicação quase sagrada, como se estivesse prestando um serviço divino. Notou como falava com as plantas do jardim enquanto as regava, como se fossem velhas amigas. Notou como seus lábios se curvavam num sorriso quase imperceptível quando encontrava um livro que gostava na biblioteca. Notou principalmente como sua própria raiva estava começando a se transformar em algo diferente. Não desaparecia, mas assumia novas formas. Virava curiosidade quando ela fazia algo inesperado. Virava proteção quando imaginava outros homens olhando para ela com interesse. Virava desejo quando a via curvada sobre alguma tarefa, os cabelos, dourados escapando do coque improvisado, a curva do pescoço exposta e vulnerável. O momento decisivo chegou numa tarde de julho, quando Lorenzo voltou de uma reunião particularmente tensa em São Paulo. Os advogados tinham más notícias sobre as investigações federais. Havia evidências de que alguém estava vazando informações internas da empresa, sabotando seus negócios de dentro para fora. Ele chegou à mansão com a sensação de que o mundo estava desabando novamente, que os fantasmas do passado tinham voltado para assombrá-lo. Encontrou Mirella na cozinha, preparando um ensopado de cordeiro que perfumava toda a casa. Ela levantou os olhos quando o viu entrar, e deve ter notado algo em sua expressão porque imediatamente largou a colher e se aproximou. Aconteceu alguma coisa? A pergunta simples e direta
sem rodeios ou formalidades desnecessárias, quebrou a última resistência de Lorenzo. Ele se deixou cair numa cadeira da cozinha, algo que nunca havia feito antes, e pela primeira vez em 5 anos, contou alguém sobre Rosalinda e Augusto, sobre a traição, sobre o golpe fracassado, sobre como havia descoberto os dois na própria cama, no apartamento que ele havia comprado para ela em Ipanema. Mirella escutou tudo em silêncio, sem julgamentos, sem conselhos vazios, sem tentativas de minimizar sua dor. Apenas escutou, com a mesma atenção reverencial com que tratava todas as outras coisas em sua vida. E quando ele terminou, ela simplesmente disse: "Deve ter sido muito difícil carregar isso sozinho por tanto tempo." E Lorenzo percebeu, com uma clareza que o assustou, que estava se apaixonando por ela. A descoberta de que estava se apaixonando por Mirella aterrorizou Lorenzo mais do que qualquer ameaça empresarial já havia conseguido. Durante dias, ele oscilou entre se aproximar dela e fugir completamente de sua presença. Passava horas trancado no escritório, tentando se convencer de que aquilo era apenas solidão, carência, talvez até uma estratégia inconsciente de seu cérebro para esquecer Rosalinda. Mas no fundo sabia que era mentira. O que sentia por Mirella era completamente diferente de tudo o que havia experimentado antes. Com Rosalinda, o amor havia sido performático, cheio de jantares caros, joias extravagantes, viagens para lugares paradisíacos que ela postava obsessivamente nas redes sociais. Era um amor de vitrine, bonito de se ver, mas frio ao toque. Com Mirella, tudo era silêncio e profundidade. Era a forma como ela arrumava seus livros na ordem exata que ele preferia, sem que ele nunca tivesse mencionado essa preferência. Era o chá de camomila que aparecia na sua mesa de trabalho, exatamente quando suas dores de cabeça começavam. Era a forma como ela o escutara falar sobre suas feridas sem tentar consertá-lo, apenas oferecendo sua presença como um bálsamo. Uma manhã de agosto, Lorenzo acordou com uma decisão tomada. Iria para São Paulo resolver definitivamente os problemas da empresa e, quando voltasse, mandaria Mirella embora. Era a única forma de proteger ambos do que estava acontecendo entre eles. Ela merecia alguém melhor, alguém que não carregasse o peso de tantos erros e tanta amargura. E ele precisava se concentrar em seus negócios antes que tudo desmoronasse. Mas quando desceu para tomar café, encontrou Mirella na varanda, regando as plantas com uma expressão preocupada que ele nunca havia visto antes. Ela segurava uma carta nas mãos e suas faces estavam mais pálidas que o usual. "Más notícias?" e perguntou, tentando soar casual. Mirella se sobressaltou, como se não tivesse ouvido ele chegar. É do orfanato. Irmã Benedita, a madre superiora, está muito doente. Eles querem que eu volte para visitá-la antes que seja tarde demais." "Algo." Na voz dela o alertou. "Você não quer ir." "Não é que não queira, é que..." Ela pausou, dobrando a carta nervosamente. "Aquele lugar não guarda boas lembranças para mim. E a irmã Benedita, ela nunca foi gentil comigo. Sempre dizia que eu era uma tentação, uma lembrança viva do pecado da minha mãe. Não entendo por que quereria me ver agora." Lorenzo sentiu uma raiva familiar surgir em seu peito, mas dessa vez não era dirigida a Mirella. Era dirigida a qualquer pessoa que tivesse machucado aquela mulher. "Você não precisa ir se não quiser." "Mas e se ela tiver informações sobre minha mãe? E se for minha última chance de descobrir a verdade?" Mirella levantou os olhos para ele e Lorenzo viu ali uma vulnerabilidade que o fez querer protegê-la. "Do mundo inteiro." "Então eu vou com você", disse antes mesmo de processar completamente a decisão. "Senhor? Você não deveria enfrentar isso sozinha. Posso pagar para um motorista nos levar até Lages. Ficamos o tempo que for necessário." E voltamos no mesmo dia. Mirella o encarou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar uma equação complexa. "Por que faria isso por mim?" A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de todas as coisas que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta. Lorenzo sentiu o impulso de mentir, de inventar uma desculpa conveniente, mas os olhos de Mirella pareciam enxergar através de todas as suas máscaras. "Porque você importa",
disse finalmente, as palavras saindo mais roucas do que pretendia. Viajaram até Lages numa manhã nebulosa de setembro. Lorenzo dirigiu seu Mercedes preto pelas estradas serpenteantes da Serra Catarinense, enquanto Mirella permanecia em silêncio no banco do passageiro, perdida em pensamentos que ele não ousava interromper. A paisagem mudava gradualmente da vegetação litorânea para os campos e pinhais do Planalto, e com ela mudava também a atmosfera dentro do carro, como se estivessem viajando não apenas no espaço, mas também no tempo. O lar Santa Teresa ficava na periferia da cidade, um complexo de prédios brancos e austeros, cercados por um muro alto e jardins bem cuidados. Quando estacionaram em frente ao portão principal, Lorenzo sentiu Mirella enrijecer ao seu lado. — Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou suavemente. Ela assentiu, mas suas mãos tremiam quando tocou a maçaneta da porta. — Venha comigo. Não até o quarto dela, mas até a entrada. Lorenzo pegou a mão dela, pequena e fria, entre as suas. — Vou ficar aqui até você voltar. Não vou a lugar nenhum. A conversa com a irmã Benedita durou menos de 1 hora, mas quando Mirella saiu do prédio, parecia ter envelhecido anos. Caminhava devagar como se carregasse um peso invisível e seus olhos estavam vermelhos de choro contido. Ela me contou, disse simplesmente quando chegou ao carro. O que ela contou? Sobre minha mãe, sobre por que ela realmente foi embora. Mirella entrou no carro e fechou os olhos, encostando a cabeça no encosto. Minha mãe não morreu, Lorenzo. Ela não foi para o céu. Ela foi embora porque foi expulsa. Lorenzo ligou o carro, mas não saiu do lugar, esperando que ela continuasse. Ela trabalhava como doméstica para uma família rica de Florianópolis. Engravidou do patrão, um homem casado, respeitado, que tinha uma empresa grande e uma reputação a zelar. Quando a gravidez começou a aparecer, ele a demitiu e pagou as freiras para me acolherem, com a condição de que ela nunca mais tentasse contato. Se tentasse, ele destruiria a vida dela e a minha. Lorenzo sentiu o sangue gelar nas veias. Que família era essa? Mirella abriu os olhos e o encarou diretamente. Salvatore, disse, a voz mal passando de um sussurro. Meu pai era Giovanni Salvatore. Seu pai, Lorenzo, eu sou sua meia-irmã. O mundo parou. O motor do carro continuava funcionando. O vento continuava balançando as árvores do lado de fora. As pessoas continuavam caminhando pela rua, mas para Lorenzo, tudo havia se transformado em silêncio absoluto. Ele encarou Mirella, aquela mulher, por quem estava perdidamente apaixonado, e viu pela primeira vez os traços que deveria ter notado antes. Os olhos verdes eram iguais aos da avó deles. A linha do queixo era a mesma que ele via no espelho todos os dias. Como havia sido cego, a ponto de não perceber, isso muda tudo, conseguiu dizer finalmente. Mirella assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo livres pelas faces. Muda tudo. O silêncio que se instalou no carro durante a viagem de volta para Florianópolis foi diferente de todos os outros, silêncios que já haviam compartilhado. Era pesado, sufocante, carregado de implicações que nenhum dos dois sabia como processar. Lorenzo dirigia mecanicamente, os olhos fixos na estrada, enquanto sua mente trabalhava freneticamente, tentando reorganizar cada momento, cada olhar, cada sentimento dos últimos meses, à luz dessa nova revelação devastadora. Mirella permanecia, encolhida no banco do passageiro, o relicário da mãe apertado entre os dedos, como se fosse um talismã contra a dor. Ela havia guardado aquele objeto durante toda a vida, sem saber que dentro dele estava não apenas a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas também a chave para um segredo que mudaria tudo. Irmã Benedita havia lhe dado uma segunda carta. Uma carta que sua mãe havia deixado para ela, selada e guardada durante todos esses anos, esperando o momento certo. Preciso ler, disse ela de repente, quebrando o silêncio que parecia eterno. Lorenzo encostou o carro no acostamento de uma estrada secundária, cercada por plantações de milho que se estendiam até o horizonte. Mirella abriu o envelope com mãos trêmulas e desdobrou uma folha de papel amarelada pelo tempo.
A letra era delicada, feminina, e mesmo depois de tantos anos ainda mantinha a elegância de quem havia aprendido a escrever com cuidado. Minha querida Mirella, começou a ler em voz alta, a voz falhando nas primeiras palavras. Se está lendo esta carta, é porque chegou o momento de conhecer a verdade que carreguei como um peso no coração durante todos esses anos. Eu não morri, minha filha. Eu fui obrigada a partir. Lorenzo fechou os olhos, preparando-se para ouvir a confirmação de algo que já sabia que destruiria ambos. Giovanni Salvatore era um homem poderoso, respeitado, mas também cruel quando se sentia ameaçado. Quando descobriu que eu carregava você no ventre, não demonstrou nem amor nem responsabilidade. Apenas medo de que o escândalo arruinasse sua reputação. Me ofereceu dinheiro para sumir, mas eu recusei. Queria que você crescesse conhecendo sua verdadeira família, tendo os direitos que lhe cabiam por nascimento. Ele então mudou de estratégia. Me ameaçou. Disse que se eu não desaparecesse, voluntariamente, ele faria com que eu desaparecesse de outra forma. E que você, minha menina, cresceria numa instituição onde aprenderia a esquecer que eu havia existido. Mirella pausou, as lágrimas tornando difícil continuar a leitura. Lorenzo estendeu a mão instintivamente para tocar a dela, mas se deteve no meio do movimento. Tudo havia mudado. Cada gesto de carinho entre eles agora carregava um peso que não existia antes. Escolhi partir porque acreditei que assim você estaria segura, continuou lendo. Mas deixei este relicário com as freiras, esperando que um dia você pudesse descobrir a verdade. Dentro dele há uma chave, minha filha. Uma chave que abre um cofre no Banco do Brasil de Florianópolis, Agência Centro. Lá estão guardados todos os documentos que comprovam sua filiação, algumas joias que pertenceram à sua avó paterna e cartas que Giovanni escreveu para mim quando ainda fingia me amar. Use essas provas como achar melhor. Você tem direito à herança dos Salvatore, tanto quanto qualquer filho legítimo. Mas mais do que direitos materiais, você tem direito à verdade. Perdoe-me por não ter sido corajosa o suficiente para lutar por você na época. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Sua mãe, Helena Mancini. Quando Mirella terminou de ler, o silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora carregado de uma tensão completamente nova. Ela era sua meia-irmã. Ela tinha direitos legais sobre a herança da família. E eles haviam se apaixonado um pelo outro sem saber da conexão de sangue que os ligava. O que vamos fazer agora? Perguntou Mirella, a voz pequena e perdida. Lorenzo olhou para ela. Realmente olhou, vendo pela primeira vez os traços familiares que havia ignorado, a semelhança sutil, mas inegável, com fotografias da avó que decoravam a mansão. Não, sei, admitiu. Preciso processar isso, preciso entender o que isso significa. Lorenzo, eu nunca quis nada da sua família. Nunca soube que tinha direito a qualquer coisa. Nem mesmo sabia que meu pai ainda estava vivo quando comecei a trabalhar para você. Ele morreu há 3 anos, Lorenzo disse automaticamente. Infarto fulminante. Nunca mencionou você, nem uma única vez. Ele cumpriu a palavra. Me apagou completamente da existência dele. A dor na voz de Mirella foi como um punhal no coração de Lorenzo. Ele conhecia intimamente essa sensação de rejeição paterna. Giovanni nunca havia sido um pai afetuoso, sempre mais preocupado com negócios e aparências do que com os filhos. Mas pelo menos Lorenzo havia crescido com o reconhecimento, o nome, a legitimidade. Mirella havia crescido como órfã, carregando o peso de um abandono que nem era culpa dela. Vou te levar de volta para a mansão, disse finalmente. Você pode ficar o tempo que precisar para decidir o que quer fazer. E você? O que vai fazer? Lorenzo ligou o carro novamente, as mãos apertando o volante com força. Vou tentar descobrir como viver com o fato de que me apaixonei pela minha própria irmã. A confissão pairou no ar como uma bomba que acabara de explodir. Mirella se virou para encará-lo, os olhos arregalados. Lorenzo. Não diga nada. Ele a interrompeu. Por favor, não agora. Não sei o que dizer, não sei o que fazer, não sei nem como me sentir. Só sei que preciso de tempo para pensar. O resto da viagem transcorreu em completo silêncio,
cada um perdido em seus próprios pensamentos tortuosos. Quando chegaram à mansão, já era noite e as luzes amarelas das janelas faziam o lugar parecer mais acolhedor do que realmente era. Lorenzo estacionou na garagem e permaneceu sentado por um momento, as mãos ainda no volante. Mirella, disse finalmente sem olhar para ela, o que sentia por mim, antes de saber, era real. Ela demorou tanto para responder que ele pensou que não o faria. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro carregado de dor. Era a coisa mais real que já senti na vida. Lorenzo fechou os olhos, deixando que aquelas palavras o atingissem em cheio. Então estamos igualmente perdidos. Eles saíram do carro em silêncio e entraram na mansão como dois estranhos, cada um carregando o peso de um amor que agora parecia impossível. Mirella subiu para seu quarto sem dizer boa noite, e Lorenzo se trancou no escritório com uma garrafa de uísque, tentando afogar pensamentos que se recusavam a ir embora. Lá fora, o mar rugia contra os rochedos como um lamento ancestral, e dentro da mansão, dois corações partidos tentavam descobrir como continuar vivendo com um amor que a genética havia tornado proibido. Os dias que se seguiram foram os mais tortuosos que Lorenzo já havia vivido. Ele e Mirella desenvolveram uma coreografia silenciosa de evitação mútua. Ela acordava mais cedo para preparar o café da manhã e, já ter terminado quando ele descesse, ele prolongava as reuniões em São Paulo para voltar apenas depois que ela se recolhesse para o quarto. Quando inevitavelmente se cruzavam pelos corredores da mansão, trocavam cumprimentos educados e distantes, como estranhos educados compartilhando o mesmo espaço. Mas a tensão era palpável, elétrica. Lorenzo encontrava-se prestando atenção a cada som que ela fazia, cada porta que abria, cada passo no andar superior. Mirella, por sua vez, deixara de cantarolar durante o trabalho e suas tarefas eram executadas com uma eficiência mecânica que contrastava com a dedicação quase amorosa de antes. Era como se ambos estivessem tentando se anestesiar contra o que sentiam, criando uma versão mais fria e distante de si mesmos. Uma manhã de outubro, Lorenzo desceu para tomar café e encontrou uma carta sobre a mesa da cozinha. Era o pedido formal de demissão de Mirella, escrito em sua letra cuidadosa, comunicando que partiria no final da semana. As palavras eram respeitosas, profissionais, mas ele conseguia ler nas entrelinhas a dor que ela tentava esconder. Ela não mencionava o parentesco, não falava sobre os direitos de herança, apenas dizia que havia decidido seguir outros rumos profissionais. Lorenzo amassou a carta com as mãos, sentindo uma fúria familiar subir pelo peito, mas dessa vez não era direcionada a ela. Era direcionada ao universo inteiro, ao destino cruel que havia colocado a mulher perfeita em sua vida apenas para torná-la inalcançável. Subiu as escadas de 2 em 2, bateu na porta do quarto dela com mais força do que pretendia. Mirella, preciso falar com você. Silêncio total. Sei que está aí dentro, por favor. A porta se abriu apenas uma fresta e ele viu metade do rosto dela, os olhos vermelhos e inchados de choro. Não tem nada para conversar, Lorenzo. É melhor eu ir embora antes que tudo fique mais complicado. Mais complicado do que já está? Ele empurrou a porta suavemente e ela recuou, permitindo que entrasse no quarto pela primeira vez. Era espartano, quase monástico, apenas o essencial, como se ela nunca tivesse realmente se permitido fazer daquele lugar um lar. Onde vai ficar? O que vai fazer? Vou voltar para Lages, conseguir um emprego numa escola, vou dar aulas de literatura para crianças. Com que dinheiro vai se sustentar? Até o primeiro salário? Com que recursos vai alugar uma casa? Lorenzo conhecia os salários de professores no interior, sabia que ela passaria dificuldades. Não é da sua conta, respondeu ela, mas sem a firmeza que tentava demonstrar. Claro que é da minha conta. Você é... Ele parou, a palavra, irmã emperrando na garganta. Você é família. Tem direito à metade de tudo que nosso pai deixou. Mirella se virou para encará-lo completamente, e Lorenzo viu que ela havia emagrecido nas últimas semanas. Não quero nada dessa herança. Não quero nada que me ligue a uma família que me rejeitou antes mesmo de eu nascer. Mas merece. Se Helena, sua mãe, lutou para que você tivesse esses direitos.
Minha mãe morreu há 5 anos, Lorenzo. Câncer, sozinha num hospital público de Lages. As freiras me disseram numa carta fria de 2 linhas. Ela nunca tentou me procurar depois, que me deixou no orfanato. Nunca quis os direitos que ela aparentemente guardou para mim. A revelação atingiu Lorenzo como um soco. Você sabia que ela havia morrido e nunca me contou? Para quê? Para que você sentisse pena de mim? Para que me tratasse como uma coitadinha? Mirella pegou uma mala pequena que estava sobre a cama e começou a dobrar roupas com movimentos bruscos. Aprendi há muito tempo a não depender da compaixão dos outros. Lorenzo observou-a guardar suas poucas posses, algumas roupas simples, livros de poesia, o relicário da mãe, e sentiu algo se partir dentro do peito. E se eu não deixar você ir embora? Não tem como me impedir. Posso cancelar os ônibus da região. Posso fazer com que nenhum táxi venha até aqui. Pode me manter prisioneira? Mirella parou o que estava fazendo e o encarou com uma mistura de incredulidade e decepção. É isso que pretende fazer? Me trancar aqui contra a minha vontade? A pergunta o trouxe de volta à realidade. Não, disse, a voz saindo derrotada. Nunca faria isso com você. Então me deixe partir. É o melhor para nós dois. Lorenzo sentou-se na única cadeira do quarto, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Não consigo aceitar isso. Não consigo aceitar que vamos fingir que nada aconteceu entre nós, que vamos viver o resto da vida como se não existíssemos, um para o outro. O que aconteceu entre nós foi baseado numa mentira, disse Mirella, a voz quebrando ligeiramente. Não sabíamos quem éramos realmente. Agora sabemos, e isso muda tudo. Muda? Por que tem que mudar? Lorenzo se levantou caminhando até ela. O que sinto por você não mudou. Continuo te amando do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Lorenzo, pare! Mirella recuou até encostar na parede. Não diga essas coisas. Por que não posso dizer a verdade? Por que não posso admitir que você é a única mulher que já me fez sentir que posso ser uma pessoa melhor? Por que não posso lutar pelo que quero? Porque somos irmãos. A palavra saiu como um grito desesperado. Porque isso é errado, proibido, impossível. Meio-irmãos, corrigiu ele. E não crescemos juntos, não fomos criados como família. Conheci você como mulher antes de conhecer como irmã. Isso não muda nada. Muda tudo. Agora era ele quem gritava. Muda porque significa que podemos escolher. Podemos decidir se vamos nos deixar destruir por uma descoberta que não é culpa nossa ou se vamos lutar pelo que sentimos. Mirella o encarou por um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas faces. Eu não posso, Lorenzo. Não consigo viver com esse peso na consciência. Não consigo olhar para você e não pensar que somos do mesmo sangue. Então você prefere viver sem mim? Prefere fingir que não existe amor entre nós? Prefiro viver com a consciência limpa do que com um amor que me condenaria aos olhos de Deus e dos homens. A resposta dela o atingiu como uma sentença final. Lorenzo percebeu que estava perdendo não apenas a mulher que amava, mas também a única família que lhe restava, porque Mirella era de fato a única pessoa no mundo que compartilhava seu sangue e que genuinamente se importava com ele. Se você partir, disse com a voz rouca de emoção, não vou conseguir te esquecer. Vou passar o resto da vida te procurando em outras mulheres e não encontrando. Mirella fechou os olhos, como se suas palavras fossem dardos físicos. Então você vai ter que aprender a viver com isso. Como eu vou ter que aprender? Naquela noite, Lorenzo não conseguiu dormir. Ficou acordado ouvindo os sons da casa. O vento batendo nas janelas, o mar quebrando contra as pedras e, acima de tudo, o som quase imperceptível de Mirella chorando no quarto ao lado. Pela manhã, quando desceu para tomar café, ela já havia partido, deixando apenas um bilhete de despedida sobre a mesa e as chaves da mansão ao lado da xícara vazia que usava todos os dias. A casa nunca havia parecido tão grande, nem tão vazia. 3 meses se passaram desde a partida de Mirella, e Lorenzo descobriu que era possível viver sem uma parte essencial de si mesmo. Mas viver não era o mesmo que estar vivo.
Ele funcionava como um autômato. Acordava, trabalhava, comia, dormia, repetindo a rotina com uma precisão mecânica que impressionaria qualquer observador externo. Mas por dentro, era como se alguém tivesse apagado as cores do mundo, deixando apenas tons de cinza. A mansão em Florianópolis tornou-se um mausoléu de memórias. Ele trocou todos os funcionários. Contratou uma empresa de limpeza profissional que vinha 2 vezes por semana. Instalou um sistema automatizado para as refeições. Fez de tudo para apagar os vestígios da presença de Mirella. Mas, paradoxalmente, cada mudança apenas intensificava a sensação de sua ausência. O jardim onde ela colhia ervas estava morrendo lentamente. As plantas da varanda secaram por falta de cuidado. Até o aroma da casa havia mudado. Não mais o perfume sutil de lavanda e cuidado doméstico, mas o cheiro estéril de produtos químicos e solidão. Foi numa terça-feira chuvosa de janeiro que seu mundo já fragmentado sofreu outro abalo. Lorenzo estava no escritório de São Paulo, revisando contratos quando seu advogado, Dr. Henrique Barbosa, entrou com uma expressão que ele reconheceu imediatamente. Era a face de quem trazia más notícias. Lorenzo, precisamos conversar sobre algo delicado, disse Henrique, fechando a porta atrás de si. Se é sobre as investigações da Receita. Já disse que não vou pagar propina para acelerar. Não é sobre isso. Henrique colocou uma pasta sobre a mesa. É sobre Rosalinda Moura. Ela voltou ao Brasil. O nome atingiu Lorenzo como um fantasma materializado. Ele não ouvia falar de Rosalinda há 5 anos, desde que ela e Augusto haviam fugido para a Europa, após o golpe fracassado. O que ela quer? Está dizendo que tem informações comprometedoras sobre sua família, sobre seu pai, especificamente. Está ameaçando tornar essas informações públicas a menos que você aceite se encontrar com ela. Lorenzo sentiu uma raiva familiar ferver em suas veias, mas dessa vez vinha acompanhada de algo novo. Medo. Medo de que Rosalinda soubesse. Sobre Mirella. Sobre a existência da filha bastarda de Giovanni. Medo de que tentasse usar essas informações para machucá-la. Que tipo de informações? Ela não especificou. Apenas disse que tem documentos, fotografias, cartas, coisas que mostrariam o verdadeiro caráter de Giovanni Salvatore. Henrique pausou, estudando a expressão de Lorenzo. Tem alguma ideia do que ela pode estar se referindo? Lorenzo pensou em Mirella, em Helena Mancini, no relicário e nas cartas guardadas no cofre do banco. Pensou em todos os segredos que a família carregava, todas as verdades enterradas que poderiam vir à luz se Rosalinda estivesse determinada o suficiente a cavar. Marque o encontro, disse finalmente. Lorenzo, você tem certeza? Pode ser uma armadilha. Marque o encontro, mas num lugar público e prepare todos os nossos recursos legais. Se ela tentar qualquer chantagem, vou destruí-la nos tribunais. 2 dias depois, Lorenzo se encontrava no bar do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, esperando pela mulher que havia destruído sua capacidade de confiar. Quando Rosalinda apareceu, ele teve que admitir que ela continuava deslumbrante. Os cabelos loiros agora estavam mais curtos, num corte sofisticado, que realçava os olhos azuis, e ela usava um vestido negro que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano. Mas havia algo diferente nela, uma dureza no olhar que não existia antes, uma amargura que espelhava a dele próprio. Lorenzo, disse ela, sentando-se na poltrona em frente à dele sem ser convidada, você não mudou nada. Não posso dizer o mesmo sobre você. O que quer, Rosalinda? Ela sorriu, mas era um sorriso sem calor. Direto ao ponto, como sempre. Está bem. Quero de volta o que é meu por direito. Você perdeu qualquer direito sobre mim ou minha família no momento em que tentou me roubar. Não estou falando sobre você. Rosalinda abriu uma bolsa cara e retirou um envelope amarelado. Estou falando sobre a herança que seu pai deixou para mim. Lorenzo franziu o senho. Meu pai nunca deixou nada para você. Não diretamente, mas deixou para Helena Mancini. E Helena Mancini me deixou tudo para mim. O sorriso de Rosalinda se alargou revelando dentes perfeitamente brancos que pareciam predadores.
Você sabia que sua querida Mirella tinha uma procuração legal assinada pela mãe? Uma procuração que transferia todos os direitos dela sobre a herança Salvatore para a pessoa que cuidasse dela, caso algo acontecesse? O mundo parou. Lorenzo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que está dizendo? Estou dizendo que Helena Mancini morreu intestada, mas deixou um documento legal transferindo todos os direitos de herança da filha para mim, caso algo acontecesse com Mirella. E algo aconteceu. Rosalinda se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Ela morreu, Lorenzo. Sua amada meia-irmã morreu há 2 meses em Lages. Acidente de carro numa estrada rural. Muito trágico. O ar saiu completamente dos pulmões de Lorenzo. O mundo ao redor começou a girar. As vozes do bar se transformaram em um zumbido distante. Você está mentindo. Tenho a certidão de óbito aqui mesmo. Rosalinda tirou outro documento do envelope. Mirella Mancini, 26 anos, falecida em 15 de novembro, devido a traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico. Sem parentes próximos conhecidos, foi enterrada no cemitério municipal de Lages. Lorenzo pegou o documento com mãos trêmulas. Era real. O selo oficial, a assinatura do cartório, todos os detalhes burocráticos da morte de alguém, a morte da mulher que ele amava, a morte da única família que lhe restava. Como você sabia sobre ela? Conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro rouco. Augusto sempre foi melhor em investigações do que você imaginava. Quando descobrimos sobre a existência da filha bastarda de Giovanni, vimos uma oportunidade. Conseguimos contato com Helena antes dela morrer. Ganhamos sua confiança, fizemos com que ela assinasse os documentos necessários. Foi um plano de longo prazo, Lorenzo. Muito mais sofisticado do que aquela tentativa amadora de 5 anos atrás. Realidade foi se montando na mente de Lorenzo como peças de um quebra-cabeça macabro. Vocês mataram ela. Vocês mataram Mirella. Não matamos ninguém. Rosalinda fingiu indignação. Foi um acidente legítimo. Claro que pode ter sido. Precipitado por algumas circunstâncias que criamos. Uma ligação anônima informando que havia um emprego melhor esperando por ela em Curitiba, uma estrada deserta, um caminhão com freios defeituosos aparecendo na hora certa. Ela deu de ombros. Acidentes acontecem. Lorenzo se levantou da poltrona com tanta força que ela tombou para trás. Várias pessoas no bar se viraram para olhar, mas ele não se importou. Por um momento, teve vontade de estrangular Rosalinda ali mesmo, na frente de todos, consequências que fossem para o inferno. Eu vou te destruir, disse, a voz baixa, mas carregada de uma promessa mortal. Vou usar cada centavo que tenho, cada contato que possuo, cada favor que podem me dever. Vou te caçar até os confins da terra e vou te fazer pagar pelo que fez. Rosalinda permaneceu calmamente sentada, como se suas ameaças fossem brisa de verão. Pode tentar, querido, mas agora tenho os mesmos recursos que você. Metade da herança Salvatore me pertence legalmente, e diferentemente de você, eu não tenho escrúpulos morais que me impeçam de fazer o que for necessário para me proteger. Ela se levantou graciosamente, pegou a bolsa e se preparou para sair. Ame Lorenzo. A próxima vez que se apaixonar, certifique-se de que a pessoa realmente existe antes de entregar seu coração. Mirella nunca existiu realmente. Ela era apenas uma peça, num jogo muito maior do que sua mente romântica poderia compreender. Com essas palavras, Rosalinda saiu do bar, deixando Lorenzo sozinho com a certidão de óbito da mulher que amava e a realização devastadora de que havia perdido tudo que importava na vida. Lorenzo saiu do hotel cambaleando como um homem ferido, de morte. As ruas do Rio de Janeiro pareciam irreais, como se ele estivesse caminhando através de um pesadelo do qual não conseguia acordar. A certidão de óbito de Mirella queimava em seu bolso como um ferro em brasa, lembrando-o constantemente de que a mulher que amava estava morta por causa de sua própria existência. Se ela nunca tivesse trabalhado para ele, se nunca tivessem se conhecido, se ele não fosse um Salvatore com uma herança maldita, ela ainda estaria viva.
Passou os 3 dias seguintes trancado no apartamento que mantinha em Ipanema, bebendo uísque e tentando processar uma dor que parecia fisicamente impossível de suportar. Era diferente da traição de Rosalinda 5 anos atrás. Aquilo havia sido raiva, humilhação, desejo de vingança. Isso era vazio absoluto. Era como se alguém tivesse arrancado uma parte essencial de sua alma, deixando um buraco que nunca poderia ser preenchido. No 4º dia, quando finalmente conseguiu parar de beber tempo suficiente para pensar com clareza, Lorenzo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ia para Lages. Precisava ver o túmulo de Mirella. Precisava se despedir adequadamente. Precisava entender como sua vida havia se tornado uma tragédia grega onde o amor estava condenado desde o início. Dirigiu até lá num estado semiconsciente, parando apenas para combustível e café, chegando à cidade serrana quando o sol estava se pondo por trás das montanhas. O cemitério municipal ficava numa colina na periferia, um lugar simples e pacífico, onde cruzes de madeira e mármore se misturavam entre ciprestes antigos. Levou 2 horas caminhando entre as fileiras de túmulos até encontrar uma lápide simples com o nome que procurava. Mirella Mancini, 1997-2024. Descanse em paz. Lorenzo se ajoelhou na terra ainda fofa do sepultamento recente e, finalmente, chorou. Chorou como não chorava desde criança, com soluços que rasgavam o peito e lágrimas que pareciam vir de um poço sem fundo. Chorou por Mirella, por Helena, por todos os anos que elas haviam sido privadas de viver como uma família. Chorou por si mesmo, pelo homem amargo e solitário que havia se tornado. Chorou pelo amor que havia descoberto tarde demais e perdido cedo demais. Eu sinto muito, sussurrou para a lápide fria. Sinto muito por não ter te protegido. Sinto muito por ter te amado quando não deveria. Sinto muito por você ter morrido sozinha, sem saber que alguém te amava mais do que a própria vida. Foi então que ouviu passos atrás de si. Lorenzo se virou, esperando ver um funcionário do cemitério ou talvez alguém visitando outro túmulo. Em vez disso, viu uma figura que o fez questionar sua própria sanidade. Mirella estava parada a poucos metros de distância, viva, real, respirando. Lorenzo piscou várias vezes, certo de que estava tendo alucinações causadas pelo álcool e pelo desgosto, mas ela continuava lá, usando um vestido simples de algodão azul e uma expressão de choque que espelhava a dele próprio. Lorenzo! A voz era dela, inconfundivelmente dela. O que está fazendo aqui? Ele se levantou cambaleando, as pernas quase cedendo sob o peso da incredulidade. Você está morta. Tenho a certidão de óbito. Rosalinda me mostrou. Rosalinda? Mirella deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. A sua ex-noiva? O que ela tem a ver com isso? Ela disse que você morreu num acidente de carro. Que era parte de um plano para conseguir a herança. Lorenzo caminhou na direção dela, ainda incerto se não estava sonhando. Como você pode estar aqui se está enterrada neste túmulo? Mirella olhou para a lápide e então para ele. Compreensão e horror se misturando em sua expressão. Lorenzo, essa não sou eu. Essa é outra Mirella Mancini, uma prima distante que eu nem sabia que existia até algumas semanas atrás. O quê? Quando deixei Florianópolis, vim para Lages e consegui emprego numa escola, como te disse. Mas, há um mês, apareceu uma mulher se dizendo advogada, procurando por mim. Ela disse que uma parente minha havia morrido em acidente e deixado alguns pertences para mim. Foi assim que descobri que havia outra Mirella Mancini na região, uma prima do lado materno que eu nunca conheci. Lorenzo sentiu como se o mundo estivesse se reorganizando ao redor dele. Então você não está morta. Não estou morta. Lágrimas começaram a escorrer pelas faces de Mirella. Mas Lorenzo, o que aconteceu? Por que pensou que eu estava morta? O que essa Rosalinda te disse? Ele contou tudo. Sobre o encontro no Rio, sobre as ameaças de Rosalinda, sobre os documentos forjados e o plano para conseguir a herança. Com cada palavra, o rosto de Mirella ficava mais pálido, mais assustado. Ela me enganou, disse Lorenzo.
quando terminou de contar. Usou a morte de sua prima para me fazer acreditar que você estava morta. Mas por quê? Qual era o objetivo? Controle, disse uma voz familiar atrás deles. Ambos se viraram para ver Rosalinda emergindo de trás, de um mausoléu maior, acompanhada por 2 homens de ternos escuros que claramente não eram advogados. Brava, Lorenzo. Você sempre foi mais inteligente do que eu dava crédito. Rosalinda se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos, mas não inteligente o suficiente para ficar longe daqui. O que você quer? Lorenzo instintivamente se colocou na frente de Mirella. Quero que ambos desapareçam permanentemente. Mirella representa uma ameaça à minha reivindicação sobre a herança e você representa uma ameaça à minha liberdade. 2 problemas que posso resolver de uma vez só. Um dos homens de terno puxou uma arma, apontando-a para Lorenzo. O outro se posicionou para bloquear qualquer rota de fuga. Vocês não podem simplesmente nos matar num cemitério público, disse Mirella, tentando soar mais corajosa do que obviamente se sentia. Claro que podemos. É um lugar perfeito, na verdade. 2 amantes desesperados reunidos em tragédia decidem se juntar na morte. Muito romântico. Rosalinda checou o relógio. Em 20 minutos, um incêndio misterioso vai começar na escola onde você trabalha, Mirella. Quando os bombeiros chegarem, vão encontrar evidências de que você ateou fogo no prédio antes de vir aqui se matar por culpa. Lorenzo, devastado pela morte da irmã amante, não aguentou viver com a dor e se juntou a ela. Uma história perfeita para a imprensa sensacionalista. Lorenzo sentiu raiva pura correr por suas veias. Você realmente acredita que vai conseguir se safar disso? Já me safei de coisa pior, e desta vez tenho recursos suficientes para garantir que nenhuma investigação vá longe demais. Foi quando Mirella fez algo completamente inesperado. Em vez de recuar ou implorar, ela deu um passo à frente, tirando o relicário do pescoço. Antes de morrer, disse calmamente, quero que saibam a verdade real, não as versões distorcidas que todos vocês criaram. Rosalinda hesitou, curiosa apesar de si mesma. Que verdade? Mirella abriu o relicário e retirou a pequena chave que estava escondida dentro. Helena, minha mãe, não deixou apenas cartas e joias no cofre do banco. Ela deixou gravações. Horas de gravações detalhando todos os crimes da família Salvatore ao longo de décadas. Suborno, chantagem, pelo menos 3 mortes encomendadas que ela sabia. Mirella sorriu tristemente. Ela pode ter sido uma doméstica, mas era muito inteligente. Sabia que precisaria de proteção contra homens poderosos. Você está mentindo, disse Rosalinda, mas sua voz tremia. As gravações estão programadas para serem enviadas automaticamente para todos os grandes jornais do país se eu não inserir um código específico no sistema a cada 7 dias. Faz exatamente 6 dias que fiz o último login. Mirella olhou diretamente para Rosalinda. Se vocês nos matarem, as gravações serão liberadas amanhã. E elas incluem conversas onde Giovanni admite ter mandado matar pelo menos 2 pessoas, que ameaçavam expor seus negócios sujos. O silêncio se estendeu por vários segundos. Finalmente, Rosalinda fez um gesto para os homens abaixarem as armas. Você está blefando. Quer apostar sua liberdade nisso? O blefe de Mirella funcionou melhor do que ela própria havia imaginado. Rosalinda estudou seu rosto por longos segundos, procurando sinais de mentira. Mas Mirella havia aprendido nas ruas do orfanato a esconder seus verdadeiros sentimentos quando a sobrevivência dependia disso. Manteve a expressão serena e determinada, como se realmente tivesse um arsenal de evidências esperando para destruir todos eles. Mesmo que você tenha essas gravações, disse Rosalinda finalmente, isso não resolve meu problema. Ainda preciso que vocês 2 desapareçam. Na verdade, resolve sim. Mirella deu outro passo à frente, ignorando as armas ainda apontadas na direção deles. Porque se alguma coisa acontecer comigo ou com Lorenzo, as gravações não vão apenas ser enviadas para jornais. Vão ser enviadas para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para alguns contatos internacionais que minha mãe conseguiu ao longo dos anos. Vocês não vão apenas perder a herança, vão passar o resto da vida na prisão.
Lorenzo observou a mulher que amava enfrentar seus assassinos com uma coragem que o deixou simultaneamente orgulhoso e aterrorizado. Ela estava inventando tudo, ele sabia disso. Mas sua performance era tão convincente que até mesmo ele estava começando a acreditar na existência das gravações misteriosas. Além disso, continuou Mirella, tenho uma proposta que pode interessar a todos nós. Estou escutando, disse Rosalinda, claramente irritada, mas curiosa. Eu abro mão de qualquer direito sobre a herança Salvatore. Renuncio formalmente a qualquer vínculo com a família. Assino todos os documentos que vocês quiserem. Em troca, vocês nos deixam em paz e param com esse teatro todo de mortes e chantagens. Lorenzo se virou para encará-la, chocado. Mirella, você não pode... Posso e vou. Ela o olhou com uma mistura de amor e determinação. Nunca quis. Esse dinheiro, Lorenzo. Nunca quis fazer parte de uma família que constrói fortunas sobre cadáveres e segredos. Quero apenas uma vida simples, em paz, longe de tudo isso. Mas é seu por direito, protestou Lorenzo. Direitos podem ser renunciados e eu escolho renunciar ao meu. Rosalinda inclinou a cabeça considerando a proposta. E as gravações? Permanecem guardadas, mas nunca serão usadas desde que vocês também cumpram sua parte do acordo. Nunca mais se aproximem de nós. Nunca mais tentem nos fazer mal. E deixem que vivamos nossas vidas em paz. Aceito, disse Rosalinda rapidamente demais, o que confirmou para Lorenzo que ela realmente acreditava na existência das gravações. Mas quero a renúncia assinada ainda hoje, com firma reconhecida e 2 testemunhas. Combinado. Mirella estendeu a mão. Mas primeiro seus capangas guardam as armas e vocês saem do cemitério. Nos encontraremos no cartório de Lages amanhã às 9 da manhã para formalizar tudo. Rosalinda hesitou por um momento. Então fez um gesto para os homens guardarem as armas. Amanhã às 9. E Mirella, se você tentar qualquer truque, se não aparecer ou tentar fugir, eu vou caçar vocês 2 até encontrar. E da próxima vez, não vou ser tão civilizada. E estaremos lá, prometeu Mirella. Rosalinda e seus capangas se afastaram entre as sepulturas, desaparecendo na escuridão crescente. Lorenzo e Mirella permaneceram parados em silêncio até ter certeza de que estavam sozinhos novamente. Que gravações eram essas? Perguntou Lorenzo assim que foi seguro falar. Não existem gravações, admitiu Mirella. Inventei tudo na hora. Você inventou? Lorenzo a encarou com incredulidade. Arriscou nossas vidas num blefe? Era nossa única chance. Eles iam nos matar de qualquer jeito. Mirella sentou-se numa lápide próxima, as pernas finalmente fraquejando após a adrenalina do confronto. Pelo menos assim, compramos tempo para pensar numa solução. Ou assinamos nossa sentença de morte para amanhã. Lorenzo se sentou ao lado dela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mirella, você não precisa renunciar à herança. É sua por direito. Lorenzo, olhe ao nosso redor. Ela gesticulou para o cemitério silencioso. Estamos sentados num cemitério. Acabamos de ser ameaçados de morte por causa de dinheiro sujo. E quase morremos por causa de segredos de família que nem sabíamos que existiam. Você realmente acha que essa herança vale tudo isso? Ele considerou as palavras dela, pensando em toda a dor e solidão que a fortuna dos Salvatore havia trazido para sua vida. Não, admitiu finalmente, não vale. Então me deixe renunciar. Me deixe nos libertar disso tudo. Lorenzo pegou a mão dela entre as suas, pequena e fria, mas firme. E depois, o que faremos? Depois? Não sei. Mirella sorriu pela primeira vez desde que ele a havia encontrado. Talvez possamos descobrir juntos. Mirella, ainda somos meio-irmãos. Isso não mudou. Eu sei. Ela se virou para encará-lo completamente. Mas sabe o que mais eu sei? Que quase te perdi hoje. Que passei os últimos meses pensando em você todos os dias, tentando me convencer de que conseguiria viver sem você. E não consigo, Lorenzo. Não consigo viver fingindo que não te amo. A sociedade nunca vai aceitar. A sociedade não precisa saber. Mirella se inclinou para mais perto dele.
Podemos ir embora, recomeçar em outro lugar, com outros nomes se for preciso. Podemos ser apenas Lorenzo e Mirella, duas pessoas que se amam. Não precisamos ser salvatores ou carregar o peso de uma família que nunca nos quis mesmo. Lorenzo estudou seu rosto na luz fraca das estrelas. Você faria isso? Abandonaria tudo, seu trabalho, sua cidade, sua identidade, para ficar comigo? Já abandonei tudo uma vez quando saí de Florianópolis e descobri que nada disso importa. Se você não tem alguém para compartilhar. Ela tocou seu rosto suavemente. Não quero mais fugir do que sinto por você. Não quero mais deixar que regras criadas por outras pessoas decidam como devo viver minha vida. E se dermos errado? E se não conseguirmos lidar com o que somos um para o outro? Então pelo menos teremos tentado. Pelo menos teremos lutado pelo nosso amor em vez de desistir dele sem dar uma chance. Lorenzo fechou os olhos, sentindo o peso de uma decisão que mudaria tudo. Quando os abriu novamente, viu nos olhos de Mirella o mesmo amor incondicional que sentia por ela. Um amor que transcendia convenções sociais, julgamentos morais e até mesmo laços de sangue. Está bem, disse suavemente. Vamos tentar. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, radioso, que iluminou todo o rosto, e se inclinou para beijá-lo. Foi um beijo diferente de todos os que já haviam compartilhado em seus sonhos e fantasias. Era um beijo de compromisso, de escolha consciente, de dois adultos decidindo lutar por um amor que o mundo consideraria impossível. Quando se separaram, Lorenzo pegou a mão dela e a ajudou a se levantar. Amanhã, depois de assinar os papéis, desaparecemos. Vamos para algum lugar onde ninguém nos conheça, onde possamos começar do zero. Para onde? Lorenzo sorriu pela primeira vez em meses. Para qualquer lugar que você queira. O mundo é grande, Mirella. E pela primeira vez na minha vida tenho alguém com quem quero explorá-lo. De mãos dadas, eles caminharam entre as sepulturas em direção à saída do cemitério, deixando para trás não apenas os mortos, mas também todas as versões passadas de si mesmos. Pela manhã enfrentariam Rosalinda uma última vez. Depois disso, seriam livres para escrever sua própria história. 2 anos depois, numa pequena cidade litorânea do Nordeste brasileiro, onde ninguém conhecia os nomes Salvatore ou Mancini, Lorenzo acordou com o som de ondas quebrando na praia e o perfume familiar de café recém-passado invadindo o quarto. Pela janela aberta, podia ver Mirella no jardim da casa simples que haviam alugado, regando as plantas que cultivava com o mesmo carinho reverencial de sempre. Ela usava um vestido leve de algodão branco e cantarolava a mesma música sertaneja que ele havia interrompido anos atrás na mansão de Florianópolis. Naquela manhã de janeiro de 2025, exatamente 2 anos após terem desaparecido do mapa após assinar os documentos de renúncia no cartório de Lages, Lorenzo finalmente conseguia dizer que era completamente feliz. Não a felicidade performática e vazia que havia conhecido na vida anterior, mas um contentamento profundo e genuíno que vinha de ter encontrado seu lugar no mundo. A transformação não havia sido fácil. Os primeiros meses foram os mais difíceis. 2 pessoas acostumadas a vidas completamente diferentes, tentando construir algo novo do zero. Lorenzo teve que aprender a viver sem o poder e os recursos que sempre tivera, trabalhando com as mãos pela primeira vez na vida como carpinteiro numa marcenaria local. Mirella teve que aprender a confiar que ele não acordaria um dia e decidiria que havia cometido um erro terrível. Mas gradualmente, dia após dia, eles construíram uma vida que era verdadeiramente deles. Lorenzo descobriu que tinha talento, natural para trabalhar com madeira, e logo estava criando móveis únicos que se tornaram procurados na região. Mirella conseguiu emprego como bibliotecária na escola local e começou um projeto de alfabetização para adultos que mudou a vida de dezenas de pessoas na comunidade. Eles se casaram numa cerimônia simples na igreja local, usando os nomes falsos que haviam adotado, Lucas e Maria Santos. Apenas o padre e 2 testemunhas escolhidas aleatoriamente estavam presentes, mas para eles,
foi mais significativo do que qualquer festa extravagante poderia ter sido. Era um compromisso real, baseado em amor verdadeiro, não em conveniências sociais ou expectativas familiares. A questão do parentesco nunca desapareceu completamente. Às vezes, quando Lorenzo olhava para Mirella e via os traços familiares, que agora reconhecia claramente, sentia uma pontada de desconforto. Mas, com o tempo, aprendeu que o amor verdadeiro transcende convenções biológicas. Eles não haviam sido criados como irmãos, não tinham memórias de infância compartilhadas ou laços emocionais fraternais. Haviam se conhecido como homem e mulher, se apaixonado como homem e mulher, e escolhido ficar juntos como homem e mulher. Naquela manhã específica, enquanto observava Mirella cuidar de suas plantas, Lorenzo sorriu ao perceber que fazia meses que não pensava na antiga vida. São Paulo, a mansão em Florianópolis, os negócios da família, Rosalinda. Tudo isso parecia pertencer a outra pessoa, a uma versão de si mesmo que havia morrido e sido enterrada junto com o nome Salvatore. "Bom dia, preguiçoso", disse Mirella, entrando no quarto com uma xícara de café fumegante. Ela havia deixado os cabelos crescerem e agora eles caíam em ondas douradas até a cintura. O sol nordestino havia dourado sua pele e ela parecia mais jovem e mais radiante do que nunca. "Bom dia, linda." Lorenzo aceitou o café e puxou-a para sentar na cama ao lado dele. "Sonhei com você novamente." "Sonho bom ou pesadelo?" Ela brincou, aconchegando-se contra seu peito. "Sonho bom. Sonhei que estávamos velhinhos, sentados na varanda, você ainda cantarolando enquanto cuidava das plantas. Eu ainda reclamando que você acorda cedo demais nos fins de semana." Mirella riu, um som que ele nunca se cansava de ouvir. 50 anos de casamento, e você ainda vai reclamar dos meus horários?" "Provavelmente." Lorenzo beijou o topo de sua cabeça. "E você ainda vai me achar teimoso e difícil de lidar." Definitivamente. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, ouvindo o mar e sentindo a brisa matinal entrar pela janela. Era nesses momentos que Lorenzo se sentia mais grato pela decisão que haviam tomado. Sim, haviam perdido fortunas, status social, conexões familiares, mas haviam ganhado algo infinitamente mais valioso: um amor puro, sem amarras, sem segredos. "Sem culpas, Lorenzo", disse Mirella suavemente. "Tenho uma coisa para te contar." Algo no tom dela o alertou. Ele se afastou ligeiramente para poder vê-la melhor. "O que foi?" Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos, lágrimas de felicidade. "Estou grávida." O mundo parou novamente, mas desta vez de uma forma completamente diferente. Lorenzo sentiu como se todos os seus órgãos tivessem parado de funcionar simultaneamente, depois voltado à vida com intensidade dobrada. "Tem certeza?" "Fiz o exame ontem na cidade. 2 meses." Mirella pegou as mãos dele e as colocou sobre sua barriga ainda lisa. "Vamos ter um bebê, Lucas." Lorenzo a beijou com uma intensidade que a surpreendeu. Depois riu. Uma risada pura, jovial, que ela não ouvia desde que se conheceram. "Um bebê", repetiu, como se testando o som das palavras. "Nossa família." "Nossa família", confirmou. Ela sem sobrenomes malditos, sem heranças manchadas de sangue, sem segredos do passado. Apenas nossa família. Menino ou menina? Ainda é cedo para saber, mas seja o que for, vai crescer sabendo que foi desejado, que foi amado desde antes de nascer. Mirella sorriu. "E vai ter os 2 pais presentes na vida inteira." Lorenzo pensou na própria infância, no pai distante e frio, na mãe que morreu, quando ele ainda era criança, na solidão que definiu seus primeiros anos. Pensou na infância de Mirella, órfã, rejeitada, criada por freiras que a faziam se sentir como um fardo. Seu filho nunca conheceria essa dor. "Será que conseguiremos ser bons pais?" perguntou, a vulnerabilidade aparecendo na voz. "Conseguiremos", disse Mirella com convicção, "porque sabemos como é crescer sem amor incondicional. Sabemos como é se sentir rejeitado, abandonado, não desejado.
Nunca vamos deixar nosso filho se sentir assim. Naquela tarde, caminharam pela praia de mãos dadas, fazendo planos para o futuro que ainda tinham pela frente. Falariam com Dona Rosa, a parteira local, sobre os cuidados da gravidez. Começariam a preparar um quarto para o bebê. Lorenzo construiria um berço com as próprias mãos, usando a madeira mais bonita que conseguisse encontrar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons de rosa e laranja, eles se sentaram na areia ainda quente e observaram as ondas em silêncio. Lorenzo pensou em como a vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. 2 anos atrás, era um homem amargo e solitário, obcecado por vingança e consumido por uma raiva que parecia não ter fim. Hoje, era pai de família, artesão respeitado, marido apaixonado. Havia trocado um império empresarial por uma vida simples e nunca havia se sentido mais rico. Você se arrepende? Perguntou Mirella de repente, como se pudesse ler seus pensamentos. De quê? De ter desistido de tudo, da fortuna, do poder, da vida que tinha. Lorenzo olhou para ela, cabelos dourados brilhando na luz do pôr do sol, olhos verdes refletindo o mar, uma mão inconscientemente protegendo a barriga, onde crescia seu filho. Mirella, disse suavemente, eu não desisti de nada, eu ganhei tudo. Ela sorriu e se aconchegou mais perto dele, observando o último raio de sol desaparecer no horizonte. Em algum lugar distante, em outra vida, Rosalinda provavelmente ainda estava lutando para manter uma herança construída sobre mentiras e sangue. Giovanni Salvatore continuava morto e esquecido, e os fantasmas do passado continuavam assombrando uma mansão vazia em Florianópolis. Mas aqui, nesta praia simples, com ondas lambendo seus pés descalços e um filho crescendo no ventre da mulher que amava mais do que a própria vida, Lorenzo finalmente havia encontrado a paz que procurava desde sempre. Havia encontrado sua verdadeira família. Havia encontrado seu verdadeiro lar. E pela primeira vez em